Boa tarde a quem vai chegando aí. Hoje é dia da nossa terceira live. Boa tarde a todos e todas. Oi, professora Almada, já estou esperando aí a nossa próxima. Oi, Lívia. Vinícius, a professora Daiane também. Oi, Renata. Oi, Gabriel. Luísa. Vejo aí vários acadêmicos já se apresentando. Então, só o professor Lucas chegar, a gente já temos ainda uns minutinhos no nosso horário. Marcelo. Então, Lívia, muitas saudades, né? Professor Lucas. Já chamei aí o professor Lucas. Lucas, já te chamei, é só tu aceitar. Já vejo que o professor Lucas está por aí. Em seguida ele já veio aí com a gente. Rodrigo aí, parceiro da Damásio, também aí com a gente. Estamos aguardando aí o professor Lucas, está conectando. Lucas, a gente já tá. Oi. Agora sim, agora eu tô te vendo assim, mas tudo bem, tudo certo. Tu veio de azul. Nossa, que coisa, hein? Sempre de azul, Márcia. Que coisa, hein? Gente, boa tarde a todos e todas. Essa é a terceira live do nosso projeto do curso de Direito, de discutir aí a questão da pandemia, desse momento atual que vivemos toda segunda às 17h30. Para relembrar, quem quiser se inscrever para fins de horas complementares, deixe o nome completo aí no chat, envie o e-mail para o curso de Direito, direito@unesc.net. E hoje o nosso tema é Direitos Humanos e Crise em Tempos de Pandemia, com o professor doutor Lucas Machado, que também é professor do curso de Direito da Unesc. Professor, vamos bater um papo? Vamos conversar. Então, a gente vive aí um momento bem diferenciado e a gente ouve muito falar na questão da pandemia, da Covid-19, em relação à questão econômica, em relação à questão da atuação do Estado em si, mas a gente não ouve muita menção em relação aos direitos humanos. Eu acho que isso que o professor vai trazer um pouco para a gente hoje, né? Exato, exato.
Tu ouve bem, Márcia? Estou te ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Sim, Márcia, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, essa dinâmica do que a gente poderia chamar de uma intersecção entre direitos humanos, a crise e a pandemia, né? Então, é uma temática que é bastante relevante no cenário do que a gente vai vivenciando com a pandemia. Preparei um pouquinho aqui essa intersecção das temáticas para ver como elas estão perfeitamente encaixadas, né? Então, essa é a nossa ideia hoje. Joia, professora, a nossa live está prestigiada, temos alunos atuais, alunos que hoje já são colegas, temos colegas também, Sim, todo mundo aí para ouvir sobre o assunto. maravilha, maravilha. Então, boa tarde aí, boa tarde e noite, né, para os colegas, para os acadêmicos, acadêmicas, enfim, de outros espaços, né, não só da Unesc, que também estejam participando. É uma alegria, maravilha. Vamos conversar, né? Não sei se está chovendo aí, Márcia. Aqui tá chovendo, tá um dia, né, introspectivo, poderíamos dizer, né? Aqui a temperatura caiu bastante hoje, né? Parece que vai chover, mas ainda chover, não choveu ainda. Mas há uma expectativa pelo tempo, assim, já está aquele friozinho, né? A gente se sente bem no inverno hoje aqui. Maravilha. Eu gosto de inverno. Quem não gosta é outra história, né? Eu gosto das Márcia, estações, né? Márcia, lembrando, aproveitando, primeiro eu queria te parabenizar a ti em nome e representando a coordenação, né, por fazer esse direito ao final da tarde, nessa live do curso de Direito, que é uma oportunidade dos acadêmicos verificar os seus professores falando de outras temáticas além daquelas da sala de aula, né? E também parabenizar o pessoal que está participando aí da live, finalzinho de tarde. É sempre bom para fazer um debate, um bate-papo. Os grupos de estudos aí na Unesc geralmente são no final da tarde, né? Então a gente mantém essa dinâmica de casa. É uma excelente ideia. Parabéns aí para o pessoal da coordenação. Obrigada, professora. E a gente agradece, né, aos professores que vêm participando conosco, hoje em especial ao professor. A gente tem umas interações aí, que a sua imagem está virada. Eu vi isso também. Vê se tu Ah, é? gira o Então, celular. vamos tentar resolver. Colocando ele aqui. Joia. Melhorou? Então, ó, pessoal, o professor já virou aí, o pessoal estava avisando que estava deitada a tela, tudo certo. Estou tentando ajustar ela aqui, mas acho que não vai cair. Pronto. Agora sim, agora dá pra... Professor, a gente vive aí uma crise sem precedentes, né, no âmbito nacional e Sim. internacional. E a gente vê muitas movimentações, algumas posições, né? A gente sabe que alguns comitês fizeram medidas aí em relação aos direitos humanos. O que o professor vai falar aí para a gente? Bom, Márcia, eu queria começar colocando se está produzindo muita coisa boa de reflexões sobre direitos humanos e a pandemia, tá bem? Então, o que eu queria te colocar assim, colocar para os nossos ouvintes? Não é por falta de materiais e de informação que nós vamos deixar passar despercebido os direitos humanos. E se vê isso em jornais, se vê isso em revistas científicas, revistas não científicas também têm produzido. Mas, em especial, uma obra que tem se destacado bastante é a obra de um filósofo do direito da Universidade de São Paulo, o professor Alisson Mascaro, que se chama Crise e Pandemia. É uma obra que se lê em meia hora, 40 minutos. E ele destaca nessa obra uma coisa que é bastante interessante. Primeiro, que a crise ela não é a crise da pandemia. Ela é a crise de um sistema econômico agravado pela pandemia. A pandemia, nada mais, ela revela, dentro do cenário global, um fenômeno de resultado da má relação entre o sujeito humano e a natureza,
mas ela agrava uma crise que já vem de um bom tempo, que é a crise econômica. É uma crise que ela vem se demonstrando desde o ano de 2008, e ela revela que o sistema econômico, a sociabilidade econômica, quando ela é elevada a uma situação extrema como essa, ela não possibilita que as pessoas possam enfrentar da maneira adequada. Por isso, nós temos aí no cenário atual a tradicional, já poderíamos dizer assim, disputa entre o econômico ou o isolamento. Por quê? Porque muitas pessoas realmente, por estar dentro dessa sociabilidade, que é a sociabilidade capitalista, não acumularam o suficiente, porque não é essa a lógica do sistema econômico de capital, é acumular para poucos e fazer com que muitos fiquem no moinho satânico. Tem um autor chamado Cal Polanyi, que ele tem um livro que se chama O Moinho Satânico, que vai moendo as formas de vida das pessoas, que elas não podem ficar em casa, porque, bom, tem a conta para pagar, tem o carro financiado, tem a escola, tem isso, tem aquilo. Então, essa é uma situação que a própria crise econômica tem que manter, assim. Nós estamos vendo, seguidamente publicados, dados de que essa crise, ela é uma crise para a ampla maioria da população, porque um grupo seleto da população, que é o grupo que quer a volta ativo do sistema econômico para seguir mantendo o seu alto padrão de acumulação, ele é um grupo muito pequeno, mas ele é um grupo que ele consegue determinar as formas de poder político na sociedade. Isso é importante, porque o que nós chamamos, e aí vem uma leitura bem interessante de economia política do direito, ela envolve relações sociais, que são relações sociais de produção e troca de mercadorias, ela envolve relações de poder, e nesse cenário entra o Estado, nesse cenário entra o direito, e ela envolve também a subjetividade, ou seja, que é a produção de sujeitos que não conseguem imaginar outro horizonte que não seja esse, o de se vender no moinho satânico para moer as suas formas de vida. Então, por isso, o cenário de desespero. Olha, é óbvio que eu quero que volte tudo ao normal, porque eu preciso manter a roda funcionando, eu sou parte dessa engrenagem, né? E junto com isso, como que entra o cenário dos direitos humanos? Bom, os direitos humanos, eles são enunciados normativos que a âmbito internacional. Então, nós poderíamos dizer que quando a gente vai estudar direitos humanos, e aí, Márcia, eu vou falar um pouquinho agora aqui para os nossos estudantes, tu me dá uma licencinha. Quando a gente vai estudar direitos humanos, nós temos o campo doutrinário dos direitos humanos, né, que ele se envolve as filosofias fundamentadoras, a lógica da sociologia, da história, né, as dimensões de direitos humanos. Nós temos a lógica normativa, que aí nós vamos analisar as normas internacionais de direitos humanos, Declaração Universal, Pacto de São José da Costa Rica, os protocolos civil e político, econômico, social e cultural. E, por último, a questão jurisdicional, que aí envolve a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como principal órgão, né, da nossa região para os direitos humanos. E, por outro lado, nós vamos ter a estrutura que envolve a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que seria o órgão jurisdicional, tendo em vista que o Brasil, aí no caso específico do nosso país, não tem um sistema nacional de direitos humanos. Qual é a grande lógica que nós temos aí, e que aí eu separei para falar hoje, é a seguinte: qual é o cenário que está envolvido todo esse arcabouço de direitos humanos, que é muito importante. Então, nas aulas de direitos humanos se estuda isso e é necessário, porque nós vamos encontrar, entre outras determinações, que é um direito humano desenvolvimento, mas o desenvolvimento com vida digna, desenvolvimento pessoal da pessoa, né, do indivíduo, enfim, dos coletivos. O problema é, Márcia, que o cenário que esses direitos humanos estão envolvidos, e aí eu elenco isso porque é um texto que eu estou trabalhando, que vai ser publicado por esses dias. Primeiro, é uma cultura de desvalorização dos direitos humanos, é uma cultura de desvalorização dos direitos humanos, que ela vem sendo produzida de maneira ideológica já faz um bom tempo, né? E com um alto grau de desconhecimento.
alto grau de desconhecimento sobre o que é direitos humanos. Um segundo elemento é o papel do Estado e do direito, em especial essa forma jurídica, né, que nós temos na afirmação dos direitos humanos. Aí eu volto a dizer, o Estado ele é uma forma de poder específica, e por isso a leitura desde a economia política, que a economia política não é basicamente sistema econômico, e um elemento que é a globocolonialidade. O que é isso? É um padrão global que coloniza a vida das pessoas, não naquela colonização de um Estado sobre o outro, como foi no passado, mas é uma forma de colonização da subjetividade das pessoas, fazendo com que elas não consigam se desvincular dessa forma como a única forma, poderia-se dizer assim, de sobrevivência. Esses são os três elementos que os direitos humanos hoje encontram como seu desafio, e não é pouco. Não é pouco porque ele envolve uma dimensão muito grande. E aí vai o desafio de nós, aí agora voltando a falar com a Márcia, professores e professoras e militantes de direitos humanos, de cada vez mais lutar pela afirmação dos direitos humanos e disputar esse espaço de afirmação dos direitos humanos. Claro, em relação a isso, a gente não pode perder o horizonte, que é um horizonte de totalização do mercado em relação às ideias de direitos humanos. Já se vê hoje, é notório, na materialidade concreta do cenário político global, um fenômeno, Márcia, que nós verificamos que é as leis. Oi? Alô? Oi? Oi? Aqui, agora deu uma travou, mas voltou. Voltou? Então eu falava, Márcia, o que a gente vê hoje no cenário é as leis de mercado como que não são leis formais, operando por um estado de fato, em contrário ao estado de direito, que é formalizado e a partir dele se garante as lógicas de proteção e promoção de direitos humanos. Essa contradição, ela é garantida por uma estrutura de ideário jurídico de que o direito ele é autônomo em relação às condições da economia política e das relações sociais, o que é uma grande bobagem, não é autônomo. Ele representa essa forma de poder. Só que hoje está tão diminuído do ponto de vista do Estado de fato que ocorre esta lógica de que nós vivemos muito mais uma força de poder jurídica, mercadológica, mercadocêntrica, do que uma força jurídica dos direitos humanos. Isso é grave. Isso se agrava no contexto de pandemia. Por quê? Porque a pandemia, em especial essa pandemia, primeiro, ela agrava a crise do capital, porque não tem mais tanta gente assim para moer no moinho satânico. Então as estruturas de poder começam a forçar a única possível solução de enfrentamento da pandemia. Nós temos um outro item que esta crise ela acaba revelando que a sociabilidade capitalista ela aponta os seus esgotamentos. Ou seja, a pessoa que vive do trabalho, que é a ampla maioria da sociedade, eu, tu, os nossos ouvintes aí, né, nós não temos, certamente nós não temos nenhum dos 6 bilionários brasileiros nos escutando, eles estão pouco se interessando para direitos humanos, que eles já acumularam o suficiente para ficar em casa exigindo que os trabalhadores voltem a trabalhar. Né? Como, Márcia? Pode ser que a gente tenha alguém aí na live, né? Pode ser que se identifique. Não, eles não dão bola para esse tipo de assunto, não. Então, eu direciono sempre a minha fala para as pessoas que vivem do seu trabalho, ou que têm um pequeno negócio, ou um médio negócio, e a partir dali está achando uma dificuldade imensa para honrar seus compromissos e, ao mesmo tempo, um dilema ético em relação àqueles que são os seus funcionários, que também precisam daquilo ali, ou seja, o moinho satânico ele está girando, ele não pode parar de girar. Então ele obedece hoje muito mais uma estrutura de um Estado de fato do que um Estado de direito, que é onde se pode garantir uma estrutura de direitos humanos. Daí explode uma pandemia, resultado dessa relação perversa com a natureza, que não é de hoje. A própria lógica dessa sociabilidade mercadocêntrica, ela
leva a esses elementos, né, de relação com a natureza, e a pandemia agrava a crise econômica, que, volto a dizer, já vem de 2008 para cá, cada vez mais se agravando, e como consequência disso, agrava a situação do que seria os direitos humanos. Né? Então, olha o cenário que nós estamos envolvidos. Né? Veja um cenário em que nós estamos colocados atualmente nessa lógica da pandemia. E, claro, resultado de tudo isso, aí eu queria focar no terceiro elemento da economia política, que é a subjetividade, Márcia, é a questão do sujeito. Né? Então, ainda ontem eu estava escutando uma live de um psiquiatra, que é o Christian Dunker, né? E ele fez um livrinho, A Arte para a Quarentena, né? A Arte de Viver na Quarentena. Por quê? A pessoa ela é criada, ela é doutrinada em todas as suas dimensões sociais por uma subjetividade, por um moinho satânico, e de repente ela se vê obrigada a ficar parada em casa. Ou seja, surta. Como assim, né? Como assim eu vou acordar, não vou pegar aquele trânsito chato, aquele trânsito maldito e ir para aquele trabalho que eu gosto ou não gosto? Eu particularmente amo meu trabalho, então vou com muita alegria. Mas cadê aquela dinâmica, sabe? Não, ela é feita em casa. Né? Alguém lançou lá no grupo dos professores, né, a brincadeira, poxa, tô até gostando de conhecer a minha esposa, né, porque é uma pessoa super legal, tô convivendo mais com ela. Então, vem junto com essa produção da crise pandêmica a ideia de que a subjetividade produtiva das pessoas, ela colapsa. Aí a pessoa não sabe o que faz, entra num processo de questionamento, não estou sendo produtivo, não estou sendo produtivo, porque nem isso, ou seja, nem a liberdade subjetiva de escolha de quem somos uma lógica bastante grave, que é da própria incerteza em relação ao pós-pandemia. Né? Como vai ficar o meu trabalho, como vai ficar as lógicas de produção econômica, como que vai ficar a escola do meu filho, como que vai ficar o meu negócio, o que que virá daí. E as notícias são... eu não sou profeta. Hoje... Oi? Oi, Márcia? O trabalho é diferente. O Sim. trabalho será diferente. E assim, Márcia, hoje eu estava lendo um artigo no Diário de Pernambuco, de um colega, o professor João Paulo, né? Um artigo curtinho, e que ele estava falando sobre crise e pandemia. Ele publicou lá no... Ele é de Recife. E no artigo ele linkou uns 5 grandes pensadores agora vivos, né, do mundo sobre a pandemia, e todos eles tentando adivinhar o que vai ser no pós-pandemia. Eu vou no caminho inverso, porque eu não tenho bola de cristal, meu trabalho é ser professor universitário e pesquisador, não profeta. Se eu fosse profeta, eu não teria as duas profissões anteriores, né? Eu acertaria os números da Mega Sena e estaria junto lá com os 6 bilionários brasileiros, né, no egoísmo deles. Não faria isso porque eu tenho uma concepção ética diferente. Mas a questão é que o João Paulo, lá no artigo dele, estava conversando com aqueles autores, dizendo o que vai ser o pós-pandemia? Eu não sei o que vai ser o pós-pandemia e ninguém sabe. A grande certeza é que as pessoas entraram de uma maneira, numa roda viva, dentro dessa pandemia, e elas vão aos poucos descobrindo uma outra maneira de se relacionar com o outro. O interessante dessa pandemia é que a subjetividade individualista e egoísta que sustentou o sujeito na lógica mercadocêntrica, ela vai sendo superada. Isso é um ponto positivo. Porque isso é um ponto positivo que recupera o que tem de mais rico em relação aos direitos humanos, que é, tem a filosofia africana, ela fala que viva o outro para que eu tenha vida. Até porque a lógica do ser humano é viver em comunidade com o outro. O filósofo Henrique Dussel,
que é um autor que eu gosto muito, foi meu orientador, ele cita um exemplo nas aulas dele, que é olhar para o umbigo. Ele diz que quando a pessoa olha para o umbigo, a pessoa vai pensar, é egoísta, é individualista, é isso. Ele não, é totalmente o contrário. Porque o umbigo é o símbolo de que cada pessoa, primeiro, se alimentou de outra pessoa, nasceu dentro de outra pessoa, dependeu os seus primeiros meses e anos de vida dessa pessoa, ou seja, é uma lógica de vivência em comum, comunitária. A E que a lógica, a centralidade do ser, né? Exatamente. Mas não o ser individualizado, mas o ser em comum. E isso a gente vem percebendo, claro, com raríssimas exceções, né, que foi aquele caso lá no início da pandemia, que todo mundo foi para os mercados, né, compravam rolos e rolos de papel higiênico. Adoro aquela piada, né? A pandemia não desata outras coisas, pessoal, calma, vai com calma. Ou o caso lá da cloroquina, lá que se anunciou que havia uma possibilidade, o pessoal foi para as farmácias. Então nós temos as exceções. Mas na sua ampla maioria, eu moro num condomínio que na primeira semana da pandemia já tinha um cartazinho, pessoal do grupo de risco, estamos aí para ajudar. Ou seja, nós conseguimos ver nessa dimensão da pandemia que a lógica humana e a lógica humanitária ela vai sendo recuperada na sua essência, que é viver em comum. Né? Então, essa talvez seja uma possibilidade de que depois da pandemia as coisas comecem a se transformar e aquele mundo do moinho satânico ele vai sendo superado. Porque outro dia alguém me perguntava, mas dá para pensar uma outra dimensão de relação de economia política que não seja essa? Eu costumo responder o seguinte, a Idade Média ela durou 11 séculos e o sistema de economia política se chamava feudalismo e ninguém imaginava que ele iria acabar. Então nós passamos depois para um sistema mercantilista, para um sistema capitalista, ou seja, a lógica humana é que frente às crises ela invente instrumentos para sobreviver. Espero que dessa vez sejam instrumentos de economia política que reproduzam uma lógica comunitária. Uma lógica que observe, que viva o outro para que eu também possa viver e que vivamos a viver em comunidade. Acho que esse é uma das questões centrais da pandemia e ela tem tudo a ver com direitos humanos. E eu estou falando muito e a Márcia não está falando. Professor, é isso mesmo. Uma das coisas que a gente vê muito, assim, que em momentos como esse, e não diferente em outros, mas muito mais nesse momento, a gente percebe muitas fragilidades que são presentes sempre, mas que talvez elas não estejam tão vivas para todos a todo momento, né? Nós temos disposições tanto na Constituição, na nossa Constituição, como em instrumentos internacionais também que não são respeitados, e nós sabemos que não são respeitados. Mas parece que nesse momento é que se descobriu a roda. Não, a gente não tem isso, a gente não tem. Não, a gente não tem, né? Não é nesse momento que não se tem. Nós não temos, né? E eu não sei se o professor viu, mas saiu algumas resoluções de algumas cortes internacionais em relação. O senhor acha que elas têm a capacidade de melhorar esse momento? Obrigada, professora. Vou tentar aumentar aqui meu microfone. Uau, melhorou. Melhorou? Então. Melhorou. Mas eu estava escutando com os fones. Então, Márcia. Será que isso tem alguma capacidade nesse momento de auxiliar, ou até mesmo de ser um agente transformador do futuro? Eu não sei se o professor notou, mas na nossa área, até abril, só relacionado à pandemia, já tinha no STF mais de 1.000 ações. Só relacionado à pandemia. Márcia, se o Lucas não parar... hoje, Débora. A Débora apareceu só para falar mal do meu chimarrão aqui. Márcia, mas respondendo a tua pergunta, tu coloca uma demanda que é importantíssima, auxiliar, né, na questão da pandemia. Os instrumentos normativos, eles estão aí. Vamos começar pelo macro da coisa toda,
que existe o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e eu estou com ele aberto aqui também, o do econômico, social e cultural. Esses pactos, eles falam especificamente sobre o desenvolvimento das pessoas como um direito humano, ou seja, os instrumentos jurídicos estão aí. Se eu não me engano, em 1986 foi feito também um documento internacional priorizando que as pessoas tivessem a mínima condição de existência, de educação, de saúde, etc. Qual é o problema? O problema é que é a forma jurídica de poder da economia política. Eu volto a dizer, a grande questão é que a economia política ela tem como um dos seus pilares manter uma forma jurídica específica. Dentro dessa forma jurídica, nós podemos utilizar como espaço de luta, mas nós ficamos na dependência dos poderes. Né? Como tu mencionou, tem um grau enorme de ações. Mais de 1.000 ações. É um espaço de luta? É um espaço de luta. E aí vem o papel do jurista, né? Acho que nós devemos estar muito mais empenhados em formar juristas humanistas do que técnicos juristas, né? De técnicos juristas nós já vamos reproduzir o sistema. A inteligência artificial vai cuidar. Vai cuidar. Agora, o jurista humanista, ele vai ser o sujeito que vai estar nessa frente de luta, tentando fazer valer os instrumentos internacionais. Mas não é suficiente. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que o direito ele seja um direito como uma forma crítica à totalidade da economia política. Senão não há mudança. Senão daqui a 30 anos, Márcia, nós vamos estar aqui fazendo uma live de novo e falando dos mesmos problemas. Número exorbitante de ações bate no sistema judiciário. E, inclusive, esse documento, Márcia, que eu mencionei de 86, sobre o direito humano ao desenvolvimento, ele é muito bonito. Só que lá no meio de do artigo, que eu não me lembro agora, acho que é o 23, ele fala assim, ó, é obrigação do Estado cumprir e dar possibilidade que as pessoas tenham direito ao desenvolvimento. Dentro das suas possibilidades. Ou seja, o próprio documento deixou em aberto a condição concreta de violação daquele documento. E aí quando tu vê, né, com algumas informações, agora trabalhando com reflexão sobre o contexto atual, as informações que nós temos recebido sobre o papel dos organismos de poder na execução disso, tu vê que não vai ser efetivado, né? Então, são vários campos de lutas. São vários, é como a tua área, né, que é o trabalho. As relações de trabalho, elas sofreram uma modificação tão drástica do ponto de vista que a gente está falando, que é um dos pilares da economia política, que são as relações sociais de produção e troca de mercadorias. Inclusive, a força de trabalho é uma mercadoria e é a principal forma de produção. Ela sofreu um desgaste na sua proteção laboral que não se sabe o que vai ser no pós-pandemia. Né? Porque foram feitas modificações jurídicas antes, o sistema econômico ele vai entrar dentro da sua lógica contraditória num cenário global ainda mais violento de exploração econômica, porque ele deixou de acumular muito e vai querer recuperar isso e vai tirar isso botando gente de novo no moinho satânico, né? Então, assim, ó, nós devemos estar atentos das possibilidades que os direitos humanos fazem hoje, mas volto a dizer, não somente na estrutura normativa e dos órgãos, mas também na estrutura do que e para que direitos humanos. Eu tive o Eugênio Raul Zaffaroni, ele é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Eu tive com ele em Rosário, na Argentina, em 2018, Márcia. E aí eu, poxa, não é sempre que a gente encontra um juiz da Corte Interamericana, né? Aí eu fui lá tietar, obviamente, ainda sendo o Zaffaroni, uma grande figura no direito penal. Eu não sou muito do direito penal, mas ele é uma grande figura. E eu conversando um pouco com ele me perguntava sobre o contexto do Brasil, direitos humanos. Nós temos um juiz na corte brasileiro. E eu, doutor, como é que está a situação da corte? Porque a gente escuta falar, né, que economicamente a corte está com alguns problemas de sustentabilidade. Alguns estados não repassam, né, ou repassam de uma maneira precária. E ele me resumiu. Ele disse assim, ó, hoje
agora eu não vou lembrar qual é o organismo. Hoje o organismo que mais repassa recursos para a Corte Interamericana não é latino-americano. Ou seja, não é de um país latino-americano. Então, como é que tu vai ter? E tem um trabalho que agora, por conta da pandemia, que nós tivemos que nos tornar professores e youtubers, eu parei de fazer. Eu Bem parei de próximos fazer ele. às redes e tudo mais. Não, até Instagram eu fiz, né? Não tinha rede social nenhuma, Twitter, Instagram, YouTube, mudei totalmente. Mas assim, tem um trabalho que eu parei de fazer e eu tenho que retomar ele porque ele é muito importante e reflete a importância de execução de direitos humanos no campo técnico. Eu comecei e não terminei. Que é o seguinte, nós temos um projeto no Senado Federal que regulamenta a execução de sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil. Porque até hoje o Brasil não tem uma lei que regulamente a execução das sentenças da Corte Interamericana. Ou seja, depende da excelente vontade dos poderes instituídos. Isso pode levar tempos. Ou seja, a reparação de uma coisa que é violação de direitos humanos, a própria reparação pode ser uma nova violação de direitos humanos. Com certeza. Então, olha quantas informações nós vamos tendo e descobrindo que a dinâmica de direitos humanos ela é extremamente importante, não somente na pandemia, mas principalmente na crise que a pandemia vai revelando, né, vai deixando descobertos, que é a crise da sociabilidade do moinho satânico, que é a sociabilidade capitalista. É perfeito isso, professor. É bem essa ideia que a gente tem que deixar claro, né? Não é um tema para a pandemia ou no momento de pandemia, né? Ele é um tema que deveria estar aí em destaque permanente, né? E nem sempre é lembrado. O professor recebeu aí elogios aí nos comentários do pessoal que está nos acompanhando. O professor Almada faz aí uma parabenização pelos comentários, né? Eu tenho uns alunos parabenizando. Eu tenho a impressão que tem uns aí dizendo que só assim, né, Lucas? Eu penso que é em relação às redes sociais, né? Talvez, né? Eu era o grande crítico das redes sociais, hoje não tanto. Vou descobrindo a potencialidade crítica das redes sociais, né? Acadêmico de Direito, tem alguém comentando ali. Bom, eu vou lendo aqui. Márcia, mas aproveitando o Almada, que me antecedeu, e também o Marcílio, parabenizar a eles pelas lives, né? Eu consegui acompanhar muito pouco por conta do trabalho, é um horário que daqui a pouquinho inicia a aula do mestrado. Parabenizar eles também pelo trabalho deles, foi fantástico. É um espaço fantástico de diálogo. É o direito ao final da tarde, né? O Fabrício então, também. Eu ia dizer, palavras finais aí, palavras finais. Palavras finais? Vamos lá. Vamos concluir, então. O professor se escondia, ó. Tem uma menção Como assim? Não, mas agora não só, olha só, não só Instagram, YouTube, tem podcast também, Spotify, a Quarentec está movimentada. Eu quero ver o pós-Quarentec, né? Eu movimentar tanta rede social. A gente vai incorporar, não? Eu também acho que a gente vai incorporar. Pessoal, colegas, estudantes, antes de concluir, Márcia, vamos de novo lembrar que daqui a pouquinho, terminando essa live, tem a atividade do CA, né? O CA tem uma atividade daqui a pouco. É amanhã, professor. É amanhã? Não é hoje? É amanhã. Não, é amanhã, mudou para amanhã. Tinha me passado que era hoje. Então, amanhã acompanhar também a atividade do CA. Acho que é importante, tanto a atividade da coordenação quanto o CA nesse movimento aí de pandemia, fazer esses diálogos. Maravilha, parabéns a ambos. Concluindo, pessoal, se nós temos três grandes, e aí eu vou apontando aqui o que é a estrutura do meu texto, assim que sair eu compartilho nas redes sociais, nós temos o seguinte: com os direitos humanos desprestigiados e dependentes da estrutura de capital, nós somente temos como tarefa de estudantes, professores, pesquisadores, novamente repotencializar os direitos humanos para que ele possa disputar, dentro desse cenário de crise pandêmica, mas também de crise econômica, a afirmação dos direitos humanos, certo? Essa seria a primeira conclusão. A segunda conclusão é que nós do direito, a gente tem que começar a levar mais a sério uma crítica da economia política, não
do ponto de vista pensar que economia política é só economicismo. Não, economia política é relações sociais, produção e troca, mais relações de poder, Estado e direito, mais a estrutura da subjetividade. Lembrando que o sujeito de direito é uma subjetividade. Existe um estudo publicado em 2009, já está sobre a minha mesa, que é esse livrinho aqui, Crítica da Economia Política do Direito, do professor Carlos Rivera Lugo, que é de 2019, que ele trabalha essas três dimensões. Porque sem uma crítica da economia política do direito, não há futuro para a humanidade. O sistema econômico e a economia política vai seguir se reproduzindo, o Estado, de fato, vai seguir se reproduzindo e o Estado de Direito vai ficar no campo discursivo, pouco efetivado. E o terceiro grande elemento, sem uma ruptura, as pessoas, os amigos costumam às vezes dizer assim, a lógica da humanidade ela é antropocêntrica. Não. Eu compartilho de um filósofo que se chama Franz Rinkenlammert, em que ele diz o seguinte, a lógica, desde que iniciou a modernidade, ela não foi antropocêntrica, ela é mercadocêntrica. Nós gastamos as nossas vidas, a nossa subjetividade, o nosso tempo, as nossas relações com as pessoas que nós amamos, a partir dessa lógica mercadocêntrica. Isso é grave. Portanto, é rompendo com essa dominação, é rompendo com esse fenômeno que eu chamo de globocolonialidade, que no pós-pandemia nós vamos ter condições concretas de retomar, né, uma perspectiva mais humana dentro daquela filosofia africana de que viva o outro, né, para que eu possa ter vida. Acho que é esse o recado final. Né, nós temos aí, quem tiver interesse, agora falando para os estudantes, né, sobre essas filosofias, essas perspectivas, me chama no Instagram, né, segue no Instagram o professor, me pergunta, professor, eu gostei do livro, né, vamos lá, vamos dar o jeito, viu, Márcia? Estou aprendendo aos pouquinhos. E desculpa aí o mau jeito. Márcia, desculpa o mau jeito com a... Obrigada pelas colocações, todas elas muito pertinentes, né? É um tema muito importante realmente. Mais uma vez o agradecimento aí por participar da nossa terceira live, né? Já fica o convite para o pessoal aí para a live da semana que vem. A semana que vem é na área do direito administrativo aí, em relação às licitações em tempo de pandemia. E também fica aí o convite para o Centro Acadêmico amanhã, que vai estar fazendo uma live. E alguém mencionou aí que hoje tem também um sorteio, então deem uma olhadinha lá no Instagram do CA em relação ao sorteio, tá bom? Obrigada, pessoal. Maravilha. Obrigada, professor. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Fiquem em casa. Isso mesmo, fiquem em casa.